Das pelo menos 10 diligências previstas para esta manhã, só 2 aconteceram no Tribunal de São João Novo, no Porto. Reflexos da paralisação que faz adiar os processos, em muitos casos, meses. Podemos falar de um atraso de cerca de 6 a 8 meses, em alguns tribunais. Depois da paralisação nacional, esta terça-feira, a greve dos magistrados do Ministério Público é nos distritos judiciais do Porto e Coimbra. O sindicato fala numa adesão superior a 90%. Temos tribunais com adesão de 100%, designadamente tribunais como Paredes, Barcelos, Guimarães, Braga, os juízes criminais do Porto. Entre as reivindicações dos procuradores está a possibilidade de alterações da composição do Conselho Superior do Ministério Público. Garantem que põe em causa a autonomia. Nós estranhamos todo este comportamento, porque só quando começam a surgir processos e começam a aparecer políticos condenados a penas de prisão, a crimes a serem investigados na área da corrupção e na criminalidade económica ou financeira, é que começa a aparecer este grande anseio de alterar a composição do Conselho. Conselho esse que tem funções essenciais no âmbito do Ministério Público. Razões que levam a que o protesto continue. Os tribunais de Lisboa, Évora, Faro e Ilhas prometem parar esta quarta-feira. O que é que tem graça aqui? Esta reportagem é de fevereiro deste ano e não desta semana, mas estamos a ouvir estas declarações como se fossem de hoje. Portanto, os magistrados do Ministério Público continuam em protesto e reagem novamente com greve às intenções manifestadas pelos 2 maiores partidos, PS e PSD, que andam com ganas de alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público. Esta semana houve iniciativas de ambos os partidos, chumbadas na Assembleia da República, mas os magistrados consideram que a luta continua. Já agora, a ex-procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, também veio a público dizer que o Estado está, e vou citar, capturado por redes de corrupção e compadrio. Rodrigo, matéria explosiva para a democracia. Curiosamente, este tema é relançado depois em fevereiro temos tido esta greve. O tema da greve dos magistrados do Ministério Público é relançado com uma curiosa cronologia. Primeiro, é a divulgação do relatório do Conselho Europeu. Aliás, o Presidente da República... é com o ex-Presidente da República, Ramalhianos, a falar sobre o tema da corrupção. Depois, Marcelo é apanhado na apresentação do relatório do Conselho Europeu na própria reunião no Conselho Europeu, para a comemoração dos X anos do Conselho Europeu. E depois temos a ex-Procuradora-Geral da República Marques Vidal, a falar outra vez sobre corrupção. E no final do dia, tudo isto vai parar à composição do Conselho Superior de Magistratura. Isto evidentemente não é uma coincidência. Tens Marcelo também a telefonar à Procuradora-Geral. A dar-lhe os parabéns, etc. A dar-lhe um grande apoio. Esta questão do relacionar a corrupção com a composição do Conselho Superior de Magistratura, eu espero que alguém saiba o que é que está a fazer, porque não há nada mais grave do que apontar o dedo à classe política toda e dizer que são todos bandidos. Porque foi aquilo que fizeram durante uma semana. Dando conta disso. Todos. São todos bandidos. Todos os políticos em Portugal foram tratados da mesma maneira. Vocês não podem meter o dedo no Ministério Público, vocês são todos bandidos. E quer se goste, quer não se goste, quer se queira, quer não se queira, os políticos ainda são os únicos que respondem perante os cidadãos. E respondem de 4 em 4 anos. São os únicos. Os magistrados do Ministério Público não respondem perante mim. Podem fazer as piores coisas do mundo que respondem perante eles. Autorregulação. É como se chama. E, portanto, se nós não conseguimos equilibrar aqui o sistema, nós passamos de uma república democrática, mais popular ou menos popular, para uma espécie de república dos juízes e dos magistrados. E não há nada mais perigoso do que isso, e parece-me que o país está todo desatento, e fomos todos na onda do debate da corrupção. Não, corrupção não, relacionado com esta questão que é essencial. A quem é que responde no final do dia? Quem é que responde pelo Ministério Público? Acho que é uma reação corporativa então no Ministério Público. Não, é só corporativa, é pior. Eu continuo sem perceber o que é o Ministério Público, porque eu tenho a ideia que são advogados que trabalham para o Estado. De repente passaram a ser postos na mesma prateleira que os juízes, que é uma coisa que me faz alguma confusão. Quem encontrar quando vou a um tribunal, eu tenho que me defender como advogado, e tenho o magistrado do Ministério Público ao lado do juiz, a representar o Estado. Mas porquê? E com o mesmo estatuto, depois saem juntos da mesma sala, pois aquilo é uma confusão. Quer dizer, o Brasil, no meio disso tudo, o Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro, quer dizer, são os meninos em relação àquilo que se passa todos os dias em todas as salas de tribunal em Portugal. Eu não estou a levantar suspeitas. Eu só não percebo porque é que têm exatamente o mesmo estatuto que os juízes. Não percebo isto, quando deviam ser advogados de acusação. Isso acho bem. Advogados de acusação, não é preciso ter uma carreira própria. Se nós não temos um freio nisto, se nós não temos checks and balances, se ninguém controla ninguém, então isto então vira
definitivamente a República dos Juízes, e eu prefiro ter um político que seja nomeado por políticos que eu saiba o nome, a quem possa votar ou não votar, chumbar ou não chumbar, demitir ou não demitir, e até dizer mal na televisão. Porque depois os magistrados do Ministério Público eu não sei nem o nome, nem sei como é que foram nomeados, quem é que os pôs lá. Bem, Joaquim. Este tema é complicado e não há soluções. E tenho medo deles, portanto quero discutir imensa desculpa. Preventivamente. Não há soluções ideais para isto, porque há países onde há mais controle, há países onde há menos, mais independência. Agora, uma coisa essencial do funcionamento das democracias é a autonomia do Poder Judicial em relação ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo. E, portanto, como é que nós depois na prática tratamos disso? É verdade que tem-se verificado neste país, através de sucessivos casos que têm vindo a lume, que realmente muitas vezes há a tentação de o poder político capturar o Poder Judicial. E nós não sabemos da missa à metade. A ex-procuradora-geral, a Joana Marques Vidal, que falou esta semana sobre isso, teve a sua experiência de um mandato, não é, de 7 anos, e falou na base daquilo que ela conhece. E na base daquilo que ela conhece não é na base dos processos que foram instruídos, é na base das coisas que se sabe, mas que não é possível instruir processos porque, digamos, as provas ou o conhecimento não é suficiente para isso. E, portanto, eu posso dar um exemplo muito concreto, histórico, que é o caso Camarate. A Justiça e o Ministério Público, concretamente, tiraram uma conclusão sobre Camarate, que foi acidente. Os políticos, através de sucessivas comissões parlamentares, tiraram outra conclusão, que foi atentado. E perante isto, quer dizer, eu tenho a certeza que se houver um controle dos políticos sobre o Ministério Público não vai ter autonomia para tirar, provavelmente, da sua verdadeira conclusão aquilo que acha que foi ou não. E, portanto, eu confio mais em matéria jurídica, em matéria judicial, na decisão, seja do Ministério Público, seja dos juízes, seja da decisão combinada entre ambos, do que da decisão de políticos. Portanto, mas eu também, acho que os políticos... Está bem, mas acho que os políticos... Eu também. Também, não é? Portanto, eu também confio mais, não está em causa isso. Qual é a solução? Tu dizes que esta solução não é dela, mas como é que... Eu também não... Eu fico muito desconfiado se eventualmente os políticos tiverem uma maioria no Conselho Superior do Ministério Público ou da Magistratura. Fico desconfiado, porque acho que provavelmente pode haver as tais tentações. Eu sei que o âmbito de intervenção é limitado, mas tem poder disciplinar. E o poder disciplinar pode atuar como uma penalização sobre determinados magistrados por determinados atos. Eu estou-me a recordar, por exemplo, de investigações recentes, o caso Freeport, por exemplo, que esteve à beira de avançar, não avançar, como é que depois queriam inquirir o José Sócrates, que era primeiro-ministro na altura, mas depois houve uma pressão superior dentro do aparelho do Ministério Público para não inquirir, e aquilo ficou assim em águas de bacalhau, uma coisa de meias tintas, mas depois no fim, no despacho final, fizeram umas perguntas que no fundo acabavam por lançar uma suspeita, não confirmada depois naturalmente no processo, sobre José Sócrates. E de facto isto suscita questões muito interessantes sobre como é que tu vais regular esta coisa. Para mim, o fundamental é a independência, manter a independência. O serem eleitos, nos Estados Unidos, por exemplo, eles são eleitos, mas também não sei se a eleição será o melhor, porque aí necessariamente vão tentar ser populistas para ganhar o voto dos eleitores e, portanto, eu acho que também devem estar acima do poder dos eleitores. E devem estar numa outra instância, que é para poderem decidir em plena liberdade e independência. Desculpa estar a interromper, mas tens o exemplo do Tribunal Constitucional. Ou seja, os partidos escolhem juízes para o Tribunal Constitucional. Não é? E ninguém põe em causa a independência do Tribunal Constitucional. Não escolhem todos, mas alguns são. Estamos a falar exatamente do mesmo modelo aplicado ao Ministério Público. Ou seja, é o poder... Modelo que existe em França e na Alemanha, por exemplo. Por exemplo, não me choca nada. Quer dizer, o Tribunal Constitucional, quer dizer, ninguém fez pior aos governos que normalmente qualquer Tribunal Constitucional, menos quando o governo é de esquerda. Mas o Tribunal Constitucional, mesmo quando a maioria é de direita, é tido como um órgão independente. Nós, quando falamos de controle do poder político, estamos a falar de resposta efetiva. Ou seja, poder haver aqui quase uma válvula de escape para que aquilo não seja completamente corporativo. Agora, acabando a minha intervenção, Desculpa. Não, tudo bem. Acho que o Ministério Público, concretamente o sindicato, exagera na linguagem e, portanto, tem uma atitude inteiramente incendiária, porque depois os políticos todos no mesmo saco, e depois diz que só reagem assim porque estão visados por vários casos que estão em investigação também. Eu acho que eles, de facto, não têm autoridade para dizer isso e, sobretudo, não podem pôr os políticos todos iguais, não é? Portanto, isso aí também é verdade que estamos sujeitos a uma linguagem que é uma linguagem que nem sequer devia existir. E, portanto, eu acho que aqui, nesta matéria, ninguém é santo, ninguém é inteiramente bom, nem ninguém é inteiramente mau. Portanto,
As pessoas têm as responsabilidades todas, de parte a parte, no ambiente a que se chegou. E, portanto, é isso. Mas eu, apesar de tudo, concluindo, prefiro, aliás, como disse Marcelo Rebelo de Sousa, no fundo, e também foi aquilo que se concluiu, porque as propostas de controle político acabaram por não ser aceitas, naturalmente, nem a do PSD, nem a do PS. Curiosamente, também o PS tinha uma proposta e o Governo tinha uma proposta diferente. Mantinha a composição atual, basicamente, também não se percebe, não é? Isto tudo está pejado de contradições. Portanto, isto tudo está bem quando acaba bem e vamos para a frente. Aquele tudo está bem quando acaba bem? Eu, por princípio, sou defensora da independência do Ministério Público. O que não tenho é ilusões numa espécie de todo-poderoso Ministério Público que pode acabar numa espécie de bonapartismo de toga, que é o que nós temos no Brasil. Nós já tinha falado sobre isto a semana passada, ou há 2 semanas, que é justamente este risco de nós começarmos a ter instituições que, na ausência do debate ético da política, se tentam substituir. E o problema aqui é um problema de meios. É o seguinte, enquanto nós tivermos... a esquerda está convencida que o neoliberalismo é desregulação e flexibilização. Isso é inteiramente mentira. Nós nunca tivemos tanto Estado como temos hoje e desde os anos 70. Porque com o fim do padrão do Bretton Woods, nós temos o aumento extraordinário da dívida pública nos países ricos, nós temos o aumento das parcerias público-privadas nos anos 90 em todo o país, em todo o mundo. Aliás, se tiverem dúvidas, vão ao Banco Mundial, porque é de lá que saem as cabeças pensantes que desenham estas formas de como as grandes empresas conseguem dinheiros públicos. É as grandes contratações públicas, depois são as subcontratações, as parcerias público-privadas, e depois todos estes esquemas. Vejam bem, nós estamos inseridos numa União Europeia que não nos deixa pagar bem a professores, mas pode-se fazer uma parque escolar, porque aquilo movimenta uma economia de cimento absolutamente gigantesca, ou mesmo hospitais. Os médicos vão entrar em greve com os enfermeiros. E qual é a resposta dos ministros? Já vamos construir mais um hospital. Ainda não perceberam que o nosso problema não é falta de cimento. O cimento é o que este país tem a mais. Nós estamos todos a pagar, nos últimos 20 anos, o cimento, que é uma forma metafórica de dizer o que nós andamos a comprar, na forma de economia imobiliária, de infraestruturas, etc. E isto tudo cria... quer dizer, aqui a ocasião faz o ladrão, é preciso dizê-lo, porque nós sistematicamente temos uma captura, utilizando a expressão da Procuradora, nós temos uma captura daquilo que são os serviços públicos que estão em permanente disputa pelas grandes empresas privadas. Em que quem paga impostos que era isso que ela estava a referir quando falava em captura? Eu não penso que... Só utilizei a palavra captura. Eu penso que a sua frase não se estava a referir a isto. Eu estou-me a referir a isto dizendo o seguinte. Eu sou a favor da independência do Ministério Público e acho que tem razão. Apesar de tudo, acho que funciona menos mal assim. Tendo a achar isso. O que não acredito é que, por haver independência do Ministério Público, nós passamos a ter o problema da corrupção resolvido. O problema da corrupção tem que começar a ser resolvido a montante. Nós temos uma fronteira já praticamente inexistente entre serviços públicos e serviços privados. Em que, obviamente, quem consegue ganhar essas contratações é cada vez mais quem tem ou grandes escritórios de advogados ou consultorias. Veja-se o que são hoje, por exemplo, na minha área, os projetos europeus. Já há empresas que fazem projetos para investigadores. É disto que nós estamos a falar. E quem é que quem é que ganha, obviamente, é quem tem mais recursos. E o mesmo se passa na área da consultoria, em todas as áreas. E, portanto, enquanto nós não tivermos aqui uma grande transparência e uma grande seriedade na forma como coletamos impostos e os devolvemos à maioria da população, eu até tremi porque acho que agora Mário Centeno veio dizer que é preciso mais impostos para ter mais funcionários públicos. Quer dizer, se nós formos pagar mais impostos é para pagar mais dívida pública. Ainda não, acho que já toda a gente percebeu do que é que se trata. Não se consegue hoje ir a um departamento público sem ter horas e horas ou meses de espera, seja para o que for. E, portanto, eu continuo a achar... Se for o cartão de cidadão, a culpa é das pessoas que vão para a porta levantar a culpa é nossa que não. Mas continuo a achar que nós temos que dar meios... Nós temos que dar meios... O cartão de cidadão às 5 da tarde... Nós temos que dar meios ao Ministério Público
E há, de facto, muitos meios que têm a ver até com falta de investimento na área da justiça. Por exemplo, aqui há 2 anos eu fiz uma investigação, até para aqui para o programa, e uma perícia informática podia demorar 2 anos. Verdadeiramente, quando o Ministério Público diz nós assim não conseguimos, é óbvio que assim não consegue, não é? Quando uma pessoa está à espera de uma perícia informática 2 anos, já o criminoso teve tempo de apagar o disco e deitar tudo fora e já... portanto, os meios são muito importantes. A independência é muito importante. Mas eu também não acredito que as escolhas políticas profundamente injustas vão passar agora a ser ótimas porque têm um Ministério Público muito independente a zelar pelas boas escolhas políticas e éticas. Isso é também uma fantasia. Não é? Inês, fantasia do bom Ministério Público. Desencadear-se investigações que provavelmente há 20 anos não seria possível. Basta ouvir o tom em que fala sempre o Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, a arrogância, o completo desprezo pelas instituições democráticas que ele demonstra desde sempre, e esta semana voltou a dar entrevistas e, portanto, tratando de facto todos os políticos de qualquer partido, em qualquer circunstância, como bandidos, e considerando-se os bons, considerando que o Ministério Público são os super-homens, os guardiões da moral. Este discurso é gravíssimo, perigosíssimo. Temos visto no Brasil o que deu esse discurso e estamos a ver agora, dia a dia, no que dá esse discurso e essa ideia de que há uns mitos que vão salvar o país, ou uns super-juízes que são impolutos. Esse discurso normalmente vem da corrupção e é o que alimenta a corrupção. E é intolerável, e eu tenho estado a ouvir esse senhor muito espantada de que nenhum político daqueles a que ele se refere, alguns com os nomes, a começar pelo Dr. Rui Rio, lhe ponha um processo em cima. Não põe, porque sabe que, precisamente, devido à extrema autonomia que tem o Ministério Público, passará uma vida de sofrimento, espinhos e horror, porque o Ministério Público, de facto, manda e manda sem controle algum democrático. Em democracia, todas as instituições devem ser escrutinadas, têm os seus mecanismos de escrutínio, de verificação, de controle. Senão, não podemos ter a certeza de que sejam democráticas. Tem uma chefia que é nomeada pelo Governo e pelo Presidente da República. A Procuradora-Geral, que era a passada, Joana Marques Vidal, não disse só isso que é gravíssimo que tu citaste. Sim, a frase fez manchete. Sim, fez manchete, mas ela também disse que se havia fugas ao segredo de justiça, a culpa era dos advogados e, salvo erro, dos juízes. E dos polícias. E dos polícias. Portanto, o Ministério Público lava as mãos e eu acho extraordinário. A prova de que não há a regulação que devia haver a partir da Procuradoria é que nós assistimos ao longo destes anos, coisa que assistimos e continuamos a assistir, a um atropelo contínuo dos direitos das pessoas. Há gente que morre. Por um lado, o atropelo dos direitos vem tudo em parangonas para os jornais, políticos acusados que depois, quando são provados inocentes, nunca é no mesmo espaço que a coisa vem, porque aquilo é o segredo de justiça que foi rompido. Outro problema, portanto, e disso ela não cuida, não os ouço falar sobre os prazos da justiça, que são uma coisa em Portugal... Põe em causa a própria justiça. Põe em causa a própria justiça. Há gente que morreu... 10 anos depois ou 5 anos depois. Estava esta semana a ouvir uma homenagem e lembro-me das acusações, um ex-presidente da Câmara Municipal, agora que se fala tanto dos corruptos, ainda bem que estão a ser... as coisas estão a ser... o trabalho está a ser feito, é normal, em democracia. Mas também houve, por exemplo, um ex-presidente da Câmara Municipal de Figueira da Foz que morreu com o nome sujo e 10 anos depois é que ele vai ser ilibado, quando já tinha morrido. Como há pessoas que perdem tudo e depois o Tribunal dá-lhes razão quando já morreram. E aconteceram casos desses em Portugal continuamente. Portanto, deviam preocupar-se em trabalhar em tempo útil e em respeitar as instituições democráticas. Portanto, quando começamos logo pelo discurso do desrespeito total, porque não é o Governo mandar-nos, não é disso que se trata, e o Rodrigo estava a explicar, não é o Governo, é o Parlamento. O Parlamento tem partidos muito diferentes e pessoas muito diferentes. Simplesmente são representantes nossos. Portanto, quando o Presidente do Sindicato está a insultar os nossos representantes, está-nos a insultar a nós ou a chamar-nos patetas que só elegemos gente corruptos. E esse discurso da corrupção é só populista,
é para atirar areia para os olhos das pessoas. O que eles queriam, e já conseguiram, e eu também acho muito mal, foi uma subida dos salários acima do Primeiro-Ministro. Na carreira podem chegar acima do Primeiro-Ministro, chegar ao do Presidente da República, equiparado ao dos juízes. E a outra coisa que acho é, desculpa, então é porque o Primeiro-Ministro está muito mal pago e o Presidente da República muitíssimo mal pago, porque não me parece admissível que os principais representantes da nação sejam assim humilhados em relação a um poder judicial que tem de ser imparcial, independente, ter condições, ter meios, mas tem que responder perante as instituições democráticas. Porque senão é que não, e, portanto, há... Não verias com estranheza as mudanças que os partidos propuseram? Não, acho, até concordo mais com a do Rui Rio, porque obriga a maior escrutínio. Quer dizer, aquilo não é uma instância, o Conselho Superior da Magistratura não é onde se julgam os processos têm autonomia. Podem, sim, instituir questões disciplinares, enfim, é uma instância de controle último, não é uma instância de fuçar dentro dos... Não podem, os processos mantêm... Não podem chamar um processo assim, não, portanto, mantém a autonomia. Mas pela via disciplinar Ora, podem... parece-me que tem estado a correr bem o combate à corrupção, uma vez que se tenha aberto imensos processos e que estão em curso imensos processos, oxalá, continuamos com a tendência para transformar tudo em super processos que demoram 30 anos a julgar, isso é uma injustiça já em si, para todos os envolvidos e para a sociedade, mas se precisam de mais meios, com certeza. Agora, não é estarem à parte porque eles não são a reserva moral da nação. O senhor António Ventinhas é que se chama, não tem mais moral do que eu, nem tem o direito de vir dizer que os políticos que querem fazer de outra maneira, ainda por cima, dizendo isto não é político, mas dizendo nós estamos a fazer esta guerra, até chegou a dizer isto, a favor do Governo, porque o Governo já tinha feito realmente... António Costa tem andado num chá-chá-chá permanente e já está afastado da proposta do próprio PS. E então ele dizia, é uma greve contra o PS e a favor do Governo. Mas que é isto? Mas as greves são por direitos ou são a favor deste e contra aquele? Isso, para mim, dá-me uma ideia de uma politização muito perigosa do Ministério Público. E acho que o Presidente da República esteve mal ao meter-se nisso, porque ele está a fazer um pré-aviso de que se avançar essa composição, foi o que ele disse, estou contra a corrupção. Quem é que está a favor da corrupção? Quer dizer, é a coisa mais populista que alguém está a favor. Pagarem, depende dos valores. E vou telefonar à procuradora e dizer que telefonar e dizer que telefonou, que é para os partidos saberem que aquilo vai ser vetado. Também o veto presidencial, felizmente que vivemos num sistema parlamentar, que será uma coisa temporária, é acontecer isso. Só que a pressão é tão grande e precisamente como há o fumo do Sócrates na coisa, é assim, o PS, porque é que o Governo encolhe? Não vão eles pensar que nós queremos que isto entre na política e que estamos do lado do Sócrates. A obsessão do Costa é não pensem nunca que eu estou do lado do Sócrates. Só que temos que pensar nas coisas friamente e com justiça e não casuisticamente. E o António Costa já tinha definido esta doutrina do controle ou supervisão, da nomeação política de magistrados do Ministério Público para o Conselho Superior já há anos. Ele foi Ministro da Justiça. Ela há muito tempo defende este modelo. Não, mas agora é o som do fantasma do Sócrates. É medo. Muito bem. Marcelo Rebelo de Sousa telefonou, mas ele também telefona a imensas pessoas, até telefona para programas da manhã da televisão, porque é que não havia de ligar para o Procurador. Mas pode ligar para aqui, a gente envia-lhe o número. Vamos agora às gordas, a rubrica que faz parte da identidade do programa, com as melhores manchetes da semana. E vamos começar pela Raquel, que quer falar sobre exames de matemática. Raquel. Eu quero-vos contar uma história que me impressionou muito, porque os meus filhos fizeram o exame no 9º ano este ano e eu perguntei a vários professores da escola deles e de outras escolas que conheço sobre o exame, o que é que eles achavam antes do exame. Não te preocupes que este ano é ano de eleições, o exame vai ser fácil. Eu fiquei perplexa. Eu fiquei absolutamente perplexa. E depois estive a dar aulas a vários professores e todos me confirmaram, com a maior naturalidade do mundo, não, em anos de eleições os exames são sempre mais fáceis. Aliás, o exame de português tinha respostas de cruzinha. Portanto, eu confirmei. E agora abri o público... escrever, basta pôr cozinha. E a notícia do público é que dizer exatamente que o exame de matemática
também foi fácil. Eu não sou a favor do método de exames como método de avaliação. Sou a favor de métodos de avaliação. Não acredito na psicometria norte-americana, muito menos no PISA, para avaliar os resultados. Porque isto avalia-se o quê, quem, como, com que métodos. Tudo é possível fazer num exame. E acho que há muitas formas de fazer uma boa avaliação dos alunos que não passam por estas metodologias. Mas o que me deixa realmente ainda mais perplexa é que um conteúdo científico possa ter esta variação consoante há ou não ano de eleições. E se é assim, eu devo dizer que acho que os professores deviam ser os primeiros a denunciar. Não deixar isto em conversas de café. E eu tenho tido muito até esta discussão com os sindicatos dos professores. Porque os sindicatos dos professores dizem que a escola pública está ótima, porque senão o governo vai lá e diz que a culpa é dos professores que a escola pública não está ótima. E a forma como os professores são maltratados neste país, a escola pública não pode estar ótima. Quer dizer, são duas versões incompatíveis da história. A escola pública não está ótima. Um dia eu sugiro que se façam exames neste país à concentração e ao raciocínio abstrato e depois exames a sério, sem serem ano de eleições, para nós vermos qual é o contraste com o PISA que anda a medir competências. E acho que os professores deviam ser os primeiros a vir denunciar o que está mal na escola pública. E está muito mal que haja, por exemplo, esta variação de dados que, alegadamente, toda a gente conhece e o público também. Portanto, eu não estou... A primeira vez que eu ouvi isto, devo dizer que fiquei tão perplexa que pensei que não era verdade. Portanto, a minha primeira reação até foi desconfiar. Conto-vos outra história que me deixou também abismada com esta história dos exames. É que descobri, agora, que os professores são obrigados a entrar dentro de uma sala de exame e alguns exames estão até 3 horas e meia, nos quais não podem ter os professores telemóvel, livro de leitura e não podem falar com o colega do lado. Portanto, a vigiar os exames. Nem no exército se pode estar mais do que 2 horas em vigília. Isto é uma coisa absolutamente desumana, intolerável, e mais, na retaguarda, numa sala fechados, sem telemóvel também, estão os professores suplentes, porque se um dos outros resolve ir à casa de banho, tem que sair da sala e não pode voltar. Eu digo-vos sinceramente, eu se estivesse no Ministério da Educação e tivesse os 140 mil professores a meu cargo, e não confiasse neles, como não confio ao Ministério Português, eu confio. O Ministério não. O Ministério acha que eles nem um livro podem ler. Eu ia me sentir muito mal. Eu realmente ia me sentir muito mal. Isto é uma militarização da sala de aula. É um atestado de estupidez passado aos professores e de falta de confiança neles. E, além disso, tem como consequência uma situação absolutamente torturante. Há ainda uma situação mais patética, desculpa roubar-vos tempo, que é no exame que é realizado na escola, existe exatamente o mesmo sistema, com a curiosidade que a professora que faz o exame, e que tem-o em casa e na sua pena, é obrigada, um mês depois, a colocar o exame num envelope selado e a ir para uma sala fechada. Isto acontece em Portugal. No caso dos exames de escola, que não são os exames nacionais, ela é que fez o exame. Portanto, isto é, além de completamente desrespeitoso para os professores, é ridículo. É um sistema burocrático. Já que os exames são fáceis, ao menos que sejam bem vigiados. Ao menos que sejam bem vigiados. Já que aquilo é fácil, é anti-eleições, ao menos que se facilitemos demasiado. finja que é muito difícil. Começaste por criticar o facilitismo, mas agora estás a criticar o excesso de rigorismo nos exames, não é? Inês, também tema da educação. Tema da educação, sabemos esta semana, enfim, um estudo confirmou uma percepção que eu pelo menos já tinha, penso que toda a gente tem um pouco, um estudo da Fundação Belmiro de Azevedo sobre os alunos que vão para cursos, os cursos mais difíceis e também mais rentáveis, tipo medicinas, engenharias e assim, são os filhos dos privilegiados. E os que vão para politécnicos e para cursos menos bem pagos e menos considerados socialmente são os filhos dos mais pobres. Por exemplo, 73% dos estudantes de medicina são de famílias privilegiadas e os mesmos 73% de estudantes de enfermagem são de famílias pobres. Portanto, isto é a perpetuação do circuito da pobreza. Agora tem-se falado tanto no elevador social, isto é a prova de que não está a funcionar. Eu acho que não está a funcionar porque as pessoas nem estão ainda no mesmo prédio e eu gostaria só de acrescentar esta notinha, que este estudo incluísse dados que são
politicamente incorretos em Portugal a obter, mas que seriam muito úteis, que era saber também a composição étnica, portanto, não só económica, mas saber quantos jovens de raça negra ou de outras etnias que não a branca, não existe raça, mas existe etnia e existe racismo. Gostaria de saber quantos existem e quantos têm acesso a qualquer tipo de ensino superior e como é que as coisas correm. Coisa que não vamos conseguir saber porque o nosso futuro... Sabemos que os censos não vão trazer isso, que eu acho que é uma prova de racismo. Ou seja, não se quer saber uma realidade que existe, que nós sabemos, e basta olhar para a sociedade, basta olhar para o Parlamento, do que temos falado, para saber que existe uma discriminação, porque vemos essas pessoas na rua, não as vemos em lugares de poder, não as vemos também em cargos de poder depois de saírem das universidades e nunca conseguimos saber. Sabemos, pelo menos, que continua a ser as casas onde há livros, onde há dinheiro para pagar explicadores, onde os próprios pais podem ajudar os filhos, esses alunos são beneficiados claramente. Por isso, a sociedade tem que suprir essas faltas dos pais. A flexibilização e a municipalização vai ser 10 vezes pior. Sim, vamos ouvir. Porque em vez de levarmos todos, vamos descer em nome O que é curioso, conseguem tirar a conclusão diferente daquilo, dos resultados do estudo. Porque o estudo é feito maioritariamente em cima do ensino público. Portanto, o próprio mecanismo do Estado está de tal maneira viciado que está a fazer este efeito de casta. É porque as escolas não funcionam, os pais têm que contratar explicadores. As escolas públicas. Isto não é falta de elevador social. Não, é falta de eficiência do Estado a trabalhar. Sobretudo. As universidades... Faculdades de Saúde públicas. Os alunos de colégios privados também têm explicadoras. Mas porquê que a média para entrar em medicina é 19? Porquê? Porque há poucas vagas. Não, porque há poucas universidades a fazer medicina. Sim, também. Pois. Sim, é porque o Estado resolve fazer o favor à ordem dos médicos e então tem uma ou duas faculdades a funcionar. Também. Portanto, faz efeito de casta. À conta do Estado, não é contra o Estado. Aliás, para conseguir abrir uma faculdade de medicina privada é um Rodrigo, não, mas também sabes quem anda a pagar. Tu também sabes quem anda a pagar. Sabes que a Universidade Pública Portuguesa é internacionalmente considerada e que dá-se esta coisa que é internacionalmente considerada aonde? Em quê? Não, no público, no jornal público. Não, mas são melhores as universidades. Não vais dizer que não são melhores. A maior parte da supera. É considerada a Universidade Nova e muitas outras. Sim. Oh, Inês, porque está no ranking dos top 100. Não. Há 30 países na União Europeia. Nós ficamos felicíssimos, temos uma universidade no ranking do top 100. Mesmo a realidade nacional são mais consideradas do que as privadas e dá-se o problema de que os mais pobres é que estão a pagar as universidades privadas porque pois é isso que eu estou a dizer. Entrar nas públicas. É isso mesmo que eu estou a dizer. O problema não é do... Rodrigo, vamos ao teu tema. Ainda há razão ao discurso do João Miguel Tavares no 10 de junho, não é? Do problema do acesso das... É que não é o elevador social. Pessoas das classes não são das elites. Não tem tempo para desmontar. O discurso dele era exatamente o oposto. Mas tudo bem. Não tem problema. Eu vou ser ultra breve. Prédio Viana do Castelo, ordem de tribunal, polícia à porta e o Sr. Presidente da Câmara resolve congelar, então acha que o melhor é deixar os senhores a apodrecerem dentro das casas em vez de os expulsar, porque tem uma ordem de tribunal para isso. E isto é um bocadinho o espelho do país. Ninguém é capaz de tomar uma decisão. Ninguém. Então está a polícia à porta. Mas eles não sabem o que é. Não, tirá-los. Oh, Inês, levas. Sim, acabou. Durava 1 minuto a crise. Agora dura uma semana. Chama o Cavaco. Os dias de horário. Depois vai ter uma condição de parlamento. Exatamente. Joaquim, muito rapidamente, trouxeste uma fotografia... Não trago aquela que nós os bordas estávamos à antigos espera. do jornal, não é? Mas desta vez trago uma fotografia por causa desta tragédia. Portanto, este pai e esta filha, o Oscar e a Valéria, há uma fotografia famosa esta semana que circulou por todo lado, portanto a gente conhece, mas que é uma fotografia insuportável de olhar, que são eles afogados, portanto na margem do Rio Grande, que é o Rio Bravo, que faz fronteira entre o México e os Estados Unidos, portanto é mais um caso de uma tentativa de imigração para dentro dos Estados Unidos, que falhou. O pai, portanto, tinha 25 anos, era de El Salvador, a filha tinha 23 meses, e, portanto, não foi possível e morreram na praia, como se costuma dizer. E, portanto, eu preferia uma fotografia em que eles, nessa altura, ainda tinham direito a toda a felicidade do mundo, pode-se dizer, e, portanto, todas as expectativas eram possíveis, todos os sonhos podiam ser concretizáveis, e pelo percurso alguém roubou o direito a essa felicidade, a ambos, e, portanto, eu acho que isto nos interpela a todos, e não vou agora aqui fazer uma acusação direta nem ao Trump, nem a coisa nenhuma, porque há todo um sistema que leva a isto, porque, por um lado, o facto da imigração
dos Estados Unidos ser muito fechada, é verdade, também não podem abrir a porta a toda a gente ia para lá, não é? Sobretudo dos países da América do Sul e da América Central, mas também porque há falta de desenvolvimento em países, e há ditaduras e há problemas em países da América Central concretamente, também por causa, em virtude, o resultado da política norte-americana, é preciso que se diga, porque houve uma altura em que os Estados Unidos serviram-se desses países como uma espécie de quintal das traseiras, instalaram regimes e governos que eram simpáticos e são, politicamente, mas também não fizeram nada pelo desenvolvimento desses países e, portanto, há uma responsabilidade, para já desses governos, mas também, de certa maneira, dos Estados Unidos, uma responsabilidade partilhada e todos nós devemos lutar para dar a nossa quota parte, na medida do possível, para coisas, desgraças como estas, não venham a acontecer no futuro. Não é? Temos que fechar, tem que ser mesmo um segundo só. Responsabilidade, estava a ouvir o Joaquim. Num país de imigrantes como é o nosso, e na questão da responsabilidade, no final do dia, não estou querendo ser impopular propositadamente. A responsabilidade última é de um pai que salta para dentro de um rio com uma criança nos braços. Ponto. E nós, quando tentamos responsabilizar o regime... Não é possível dizer isso, porque quando não tens sobrevivência... Deixa-me terminar. Não, eu devia tirar num centro comercial. E quando nós começamos a tentar responsabilizar a macro-história por coisas que acontecem e que são responsabilidade individual, vamos muitíssimo mal. Temos que fechar aqui o último painel. Hoje não temos mesmo mais tempo. Espero continuar a acompanhar-nos semana a semana à saída do nosso videobite da jornada. Senhores espectadores, muito boa tarde. Damos início a este programa quando nos encontramos nas proximidades de Estremoz, numa adega muito agradável, muito simpática, e aqui viemos à zona agrária de Estremoz a fim de colhermos alguns elementos sobre uma jornada aqui realizada. Uma jornada que se debruçou sobre a criação ovina, sobre os problemas que ela envolve, sobre as perspectivas que ela oferece. O engenheiro Sousa Veloso falando sobre produção ovina há 30 anos. Nessa altura, os animais eram assunto do TV Rural e não de programas de debate político. Mas depois veio o PAN. Despedimos com amizade, como diria o engenheiro. Até para a semana.